E fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lipe de Niterói e esse é o canal Vida e Cultura Cristã, o canal onde se fala sobre religião. No vídeo de hoje vamos conversar sobre um assunto bastante interessante que são as mega igrejas. Esse vídeo nasceu de uma conversa que eu tive com um amigo meu seminarista falando sobre as mega igrejas, né? O vídeo não é falando mal das mega igrejas de forma alguma, porém trazendo algumas reflexões de questões e até mesmo alguns problemas que as mega igrejas acabam trazendo. Se você é membro de uma, o objetivo não é falar mal de você, tampouco da sua comunidade de fé, mas apenas trazer a reflexão. Dito isso, já vai deixando seu like para fortalecer, comente, compartilhe e sem mais enrolação, se inscreva nos meus outros canais e me siga nas minhas redes sociais. Valeu, tamo junto, galera! Bom, galera, primeiramente, mega igrejas, templos faraônicos, não são novidade no mundo. Existem igrejas tanto católicas quanto evangélicas que são gigantescas, né? E algumas são famosas até mesmo fora dos seus países respectivos. Por exemplo, o maior templo católico do mundo, acredito que é o maior templo cristão, a maior igreja do mundo, é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado em Aparecida, São Paulo. A maior igreja evangélica do mundo é a igreja da Coreia do Sul do saudoso Paul Yong-Soo, né? A igreja do Evangelho Pleno, se eu não me engano. É uma das maiores igrejas do mundo, é a maior igreja em células do mundo. Então perceba que, na verdade, existem muitas igrejas que são grandes, né? Quando você vai ver lá em Atos capítulo 2, vai dizer que a igreja crescia. Então, na verdade, é normal que a igreja cresça. Porém, existem algumas questões que as mega igrejas acabam levantando. Quantas mega igrejas você conhece aqui no Brasil? Como o Templo de Salomão, a igreja do Valdemiro Santiago, a sede da Mundial em Santo Amaro. Temos a Assembleia de Deus do Brás, né? Ministério de Madureira. Temos a Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Batista da Atitude, a Igreja Bola de Neve, a Igreja Verbo da Vida. Muitas mega igrejas bastante conhecidas, né? A MIR, Ministério Internacional da Restauração, do Reino Terra Nova. Então tem algumas questões que as mega igrejas levantam, né? Primeiro ponto, as mega igrejas matam igrejas menores. Tem sido uma reclamação de muitos pastores, né? E não só de pastores, mas membros também, que geralmente quando uma igreja franquia abre, geralmente ela já nasce com às vezes 600 membros, 1.000 membros, 5.000 membros. Então perceba que, na verdade, muitas dessas igrejas nascem do proselitismo, isso é, tirando pessoas de outras igrejas para essas igrejas. Então, assim, na verdade, dizer, a igreja cresceu, a igreja tá... Beleza, é muito bom ver uma igreja crescer, uma igreja lotada. Ao nosso ver, né, são almas que estão ali servindo a Cristo. Porém, perceba o seguinte: imagine você ter uma igreja e de repente metade dos seus membros saíram e foram para aquela igreja nova ali que surgiu, que ela é cheia de novidades ou coisas do tipo. Eu lembro do aniversário da minha igreja, eu lembro que foi até uma situação engraçada. Uma banda convidada de uma igreja de parede preta, uma igreja muito boa, diga-se de passagem, né? Existe gente que tem preconceito com igreja de parede preta, mas a cor em si não é o problema. Mas o pastor do nada largou, e parece que o pastor nem sabia que essa banda era de uma igreja assim, né? Ele disse, muitas pessoas têm ido, essas igrejas ele falou nesses termos: nós de igrejas menores temos sofrido por causa das igrejas de parede preta. Eu vi que teve gente da banda que sentiu, sabe aquele milésimo de segundo que você vê a pessoa se movimentar assim? Tipo assim, caramba, a produção sentiu. Não perceba. Eu, por exemplo, sou de Niterói, né? Todo mundo lembra como foi em 2013, quando a Igreja Batista da Lagoinha abriu a sua filial aqui, né? Liderada pelo Felipe Valadão e a Mariana Valadão. Inclusive, eu mesmo tenho foto com o Felipe Valadão, quem já esteve perto dele sabe, ele é uma pessoa muito gente boa, né? E todo mundo tá ciente da treta que teve entre a Lagoinha Niterói e a Lagoinha de Minas Gerais. Inclusive, houve um racha, né? Era o que mais temia aconteceu, e agora a Lagoinha Niterói se transformou em novos começos, né? Agora já nasceu uma nova denominação, né?
depois de 11 anos, como Lagoinha, Niterói se tornou Novos Começos, né? Foi uma treta bastante grande, né? Enfim, todo mundo lembra o zum 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 que foi no Brasil, em Niterói, quando a Lagoinha abriu. Muitos amigos meus passaram. Eu já fui a vários eventos lá, entendeu? Alguns eventos muito bons, diga-se de passagem. Mas perceba o seguinte: muitas pessoas saíram das suas respectivas igrejas e foram para lá, né? Tem um conhecido meu que conhece um pastor ali, eu não vou dizer o nome do local, né? Mas esse pastor perdeu a juventude dele todinha. Toda a juventude dele foi para Lagoinha. Saiu de São Gonçalo e ia para Niterói. Então perceba que muitas das vezes as igrejas, mega igrejas, nascem já tirando membros de outras igrejas. Aí eu te pergunto, esse é um tipo de crescimento saudável? E aqui, Deus que me livre de falar mal da Lagoinha, por favor. Por exemplo, teve épocas aí da Lagoinha até mesmo abrir para agora Novos Começos, né? A Novos Começos abriu inclusive para moradores de rua dormirem, né? Lembro de 2019, uns anos atrás, foi um dos invernos mais rigorosos aqui da região. Eu tava vendo gente passando mal, foi uma coisa absurda, né? Se bem que quando tem calor, só Jesus, né? É uma igreja muito relevante para a cidade, né? Mas é uma observação, como eu disse, o objetivo não é atacar a mega igreja, mas trazer a reflexão. As mega igrejas já nascem muito grandes. E aí a gente entra no segundo tópico, né? O primeiro tópico que eu falei é a questão de matar outras igrejas, né? Segundo tópico, esse é muito interessante, e aí tá muito ligado a esse: a falta de controle de membros. Perceba, por exemplo, como eu disse, existem mega igrejas, né? Eu sou da Igreja Batista, né? Então, assim, quantas igrejas muito grandes existem da Convenção Batista Brasileira? Eu fico pensando. Existe aqui na minha região a primeira Igreja Batista de Niterói, a primeira Igreja Batista de São Gonçalo, existe lá a primeira Igreja Batista de Curitiba, né? Existe a Igreja Batista da cidade, lá em São Paulo. Existem muitas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira que são gigantescas, né? Existe a Igreja Batista Redenção em Indaiatuba, né? O pastor Tiago Cata, que é dessa igreja, fez uma palestra maravilhosa na Igreja Batista do Barreto, a primeira Batista do Barreto em Niterói, né? Inclusive ele é vascaíno também, né? Fez até uma piada com isso. Todo vascaíno é perseverante, né? Perseverante, sofredor e resiliente, né? Ele é uma igreja muito grande que em 10 anos, por exemplo, a Igreja Batista Redenção cresceu pra caramba. Não confunda com a Igreja Batista Redenção do pastor Marcos Graconato, essa aí é outra igreja. Então perceba o seguinte: existem muitas igrejas batistas, por exemplo, da convenção que são gigantescas e tem todo um controle, tem muitos pastores que auxiliam o pastor presidente, né? Entendeu? Problema nenhum. Mas, por exemplo, muitas dessas mega igrejas, eu vou repetir que nem toda mega igreja vai ter os problemas que eu tô citando nesse vídeo, tá? Entenda bem isso. Muitas das mega igrejas não tem controle de membro. Isso entra gente, sai gente, e é aquela coisa: quantos membros de fato aquela igreja tem? Por exemplo, teve um evento lá em que chamaram, por exemplo, Fernandinho, chamaram o Thales Roberto, chamaram a Gabriela Rocha, chamaram fulano de tal, tá, ok, mas quantos membros de fato estão ali, principalmente quando não tem famoso, em conferência? É uma questão muito complicada. E dentro desse problema da falta de controle de membros, também tem uma questão que muitas mega igrejas enfrentam, que é a falta de contato com a liderança. Perceba, por exemplo, existem igrejas aí muito grandes, que tem coisa de 20, 30, 40 pastores. E alguns desses pastores, eu já vi histórias até de pastores de igrejas grandes, que tem pastores lá que não fazem nada. Sabe o que é nada? Não é nada de simplesmente nada, é nada de nada. Nada, mas são pastores, então ele tem o título de pastor. Então, assim, perceba que existem igrejas, principalmente as neopentecostais, que o pastor é como um semideus. Ele fica ali longe, pregou, abençoou o povo, entre aspas, né? Quem abençoa é Deus. Abençoou o povo, pregou. Eu mesmo já participei de cruzadas quando eu era de igreja neopentecostal. O bispo chegou lá, pregou e saiu. Pregou e saiu. E aí os pastores ficavam e oravam pelo povo. O pastor lá presidente, o bispo presidente, ia lá e metia o pé. Então perceba o seguinte, gente: às vezes acontece a falta de discipulado. Por exemplo, muitas dessas pessoas às vezes acabam não tendo uma pessoa próxima ali, muitas das vezes acabam ficando sozinhas às vezes. E aí entra um ponto interessante, que às vezes é a falta de comunicação.
Você já reparou que recentemente a maioria das mega igrejas são de parede preta? Você já reparou isso? Perceba que o próprio ambiente da parede preta já desenvolve, já estimula o individualismo, né? Perdão, a individualidade, assim. A pessoa tá ali. É isso mesmo, né? Individualismo, é isso mesmo. A pessoa já tá ali sozinha, como por exemplo o cinema. Você percebe que o cinema tem a parede preta, e isso é uma questão científica. O preto já estimula o seu foco. Por exemplo, se tá tudo preto, você vai focar naquela coisa ali específica, no palco, né? Não sei se você pode chamar de palco, de púlpito, enfim. Então, na realidade, eu conheci mesmo dois amigos meus que frequentavam a Lagoinha. E os dois, eu conheci os dois em ambientes separados, né? E os dois não se conheciam. Ou seja, a igreja é tão grande, tão grande, tão grande, que você acaba não conhecendo as pessoas. Numa igreja pequena, até mesmo numa igreja de 1.000, 2.000 membros, é possível que você conheça alguns membros. É possível. Eu mesmo já tive gente na minha rede social e eu conhecia todo mundo. Olha que já teve época que eu ter muita gente, eu conhecia quase todo mundo. Então perceba o seguinte, existem muitas questões, por exemplo, a igreja é muito grande, a igreja está com 5.000 membros, a igreja está com 10.000 membros, aleluia. Mas não é só flores ter uma grande igreja, né? Aí a gente entra em dois pontos cruciais. Muitas das vezes as igrejas, as mega igrejas, ou como a Ana Paula Valadão mesmo dizia, né? Diz, aliás, igrejas de franquia, às vezes, se pá sempre, ser de uma igreja grande é status. Por exemplo, alguém que frequenta uma igreja grande, olha, frequenta a igreja tal. Como eu disse, sou da igreja batista. É muito bom você chegar à sua igreja da Convenção Batista Brasileira? Sim, é muito bom, fala sério, né? Então, assim, você frequentar uma igreja grande, nossa, é um status. Você vai ver, por exemplo, documentário sobre a Hillsong. Ser da Hillsong era um status, por exemplo. Olha que coisa. E principalmente, essas igrejas têm a marca. E repito, não há problema algum nisso, entendeu? Isso aqui é só uma reflexão. Muitas das vezes, ser de uma igreja grande já não é questão de status. E principalmente, muitas dessas igrejas acabam sendo vistas por muitos dos seus frequentadores como entretenimento. Por exemplo, como eu já citei, conferência tal, vai lá Fernandinho, vai lá Thales Roberto, vai lá Gabriela Rocha, vamos supor, vai o Gabriel Guedes, ou seja, muitas das vezes essas pessoas acabam indo nessas igrejas para usufruir do que a igreja pode proporcionar para eles. Só que muitas pessoas acabam se esquecendo de que culto você não participa, culto você presta, né? Então é isso, assim, parece que o futuro da igreja brasileira são essas mega igrejas aí, entende? Ainda assim, sempre vão existir igrejas periféricas, igrejas em bairros de periferia. É uma questão muito complicada, assim, a Bíblia, Jesus disse isso, os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não. Então, assim, sempre vai existir desigualdade, sempre vão existir igrejas mais ricas e igrejas mais pobres, né? E, assim, tomara que as igrejas grandes ajudem as menores, né? E principalmente os crentes de igrejas menores, pensem que eles são os principais responsáveis por fazer a igreja crescer, não é só o pastor, né? E a gente também entende que nem toda igreja nasce grande, nem toda igreja nasce grande, né? Isso é importante, né? Você vê a Assembleia de Deus, por exemplo, nasceu na casa de Celina de Albuquerque, lá em Belém do Pará, e hoje é a maior igreja pentecostal do Brasil, né? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comente, curta, compartilhe e até a próxima. Valeu!